Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre funções oxigenadas: álcool, aldeído, cetona, éter e fenol. Então, funções oxigenadas, como o próprio nome diz, quem vai aparecer nessa estrutura? O oxigênio. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas estruturas, sobre essas funções orgânicas, nós vamos falar um pouquinho sobre óleos essenciais, aqueles óleos que estão presentes nas fragrâncias, nos perfumes, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Bom, então a biodiversidade, ela é uma fonte potencial de muitos compostos importantes e muito interessantes. As plantas sintetizam alguns metabólitos que são primários, que são essenciais para a manutenção, como lipídios, proteínas e outros metabólitos secundários, que vão garantir algumas adaptações, vantagens adaptativas para essa planta. E os óleos essenciais, eles são considerados metabólitos secundários. São óleos voláteis que podem ser extraídos de diversas partes da planta, das folhas, de raízes, e eles podem ser extraídos também por diversas técnicas, como a infloração, a racha a vapor e também a hidrodestilação. E esses óleos essenciais, eles são odoríferos e líquidos. Geralmente eles são também incolores, mas, por exemplo, o óleo essencial extraído de 1000 folhas, ele pode apresentar uma coloração azul, por ter um constituinte que é o azuleno, que vai caracterizar, então, essa coloração um tanto quanto diferenciada. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a partir da hortelã, podemos extrair o óleo essencial, e um dos constituintes desse óleo essencial é o mentol. Já do gengibre, podemos extrair o óleo essencial e um constituinte muito importante encontrado neste óleo é o geranial. A partir do hortelã, podemos extrair um óleo e o constituinte majoritário, aquele que está em maior quantidade, pode ser, por exemplo, carvona. Já uma outra informação que eu trago para vocês é com relação ao óleo essencial de cravo da Índia, onde o constituinte majoritário pode ser, por exemplo, o eugenol. Com relação ao anis estrelado, podemos encontrar o anetol, mas eu ressalto que o constituinte majoritário pode ser algo muito relativo, porque a constituição química de um óleo essencial depende muito da temperatura, do local onde que está sendo cultivada essa planta e também do horário de coleta. Vamos então reconhecer as funções orgânicas. Analisando então a estrutura do mentol. Temos aqui a hidroxila, que está ligada diretamente a um carbono, que é um carbono saturado, ou seja, ele está ligado a outros átomos de carbono por meio de ligação simples. Então, relembrando a fórmula de linhas. Cada vértice ou cada pontinho representa um átomo de carbono. O carbono faz 4 ligações, então nós podemos calcular mentalmente a quantidade de hidrogênios. Então, aqui há um carbono que está ligado a 3 hidrogênios, porque aí o carbono faz 4 ligações. Neste outro caso, o carbono já tem 2 ligações, então há 2 átomos de hidrogênio, entendido? Então, hidroxila ligada a carbono saturado. Temos aqui a função orgânica álcool. Nessa outra estrutura, reconhecemos a carbonila, que é a ligação C-O, tá? Então, isso é representação de carbonila. Temos este carbono que está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, aqui a presença de um hidrogênio. Quando eu tenho na extremidade da cadeia carbônica a carbonila C-OH, tenho ali a função orgânica conhecida como aldeído. Neste outro caso, se houver a carbonila,
a presença da carbonila, que está ligada diretamente a um carbono, que está entre carbonos. Temos ali uma função orgânica conhecida como cetona. Tá? Então, há uma diferença de aldeído e cetona. Já um outro caso que nós podemos observar é com relação à hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. Lembrando que, para classificar um composto em aromático, devemos analisar se ele segue ou não a regra de Huckel. Neste caso, a hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático. Eu tenho ali uma função orgânica conhecida como fenol. Já neste outro caso, nessa outra estrutura do anetol, o oxigênio, ele está ligado entre carbonos, tá? Então, ele está entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, tenho ali um éter. Então, é só a gente lembrar a presença de um heteroátomo, um átomo diferente de carbono que está entre carbonos. Então, espero, pessoal, que vocês tenham compreendido essa diferença, tá? Com relação às funções oxigenadas. Vamos, então, revisar. O que é um álcool? Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Aldeído, carbonila, C-O-H. Cetona, C-O, entre carbonos. Fenol, OH, ligada diretamente ao composto aromático. E um éter, oxigênio entre carbonos. Tá joia? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!